Olá, professores e seguidores do canal. Bom dia. Este vídeo aqui é a correção do simulado de professor PEB 1, anos iniciais do Estado de São Paulo. É um preparatório para o processo seletivo de amanhã. A prova é amanhã já. E conforme eu prometi, eu ia fazer a correção desse simulado que eu deixei lá no Colabora com Cursos, que é o meu site. Amanhã vai ter live no canal, tá bom? 19 horas, que é depois da prova. A prova tem 3 horas de duração, tá? E a permanência mínima é de 2 horas. Caneta preta, RG, não esquece. Então, pessoal, os últimos vão sair ali por volta de 5h15, 5h20, porque sempre atrasa. E aí, 19 horas é o tempo de chegar em casa e assistir a minha live. Vamos debater sobre a prova, o que achamos da prova. Enfim, vamos ter uma conversa então amanhã, 7 da noite. E agora, conforme prometido, vamos resolver o simulado, 40 questões aí desse processo seletivo PEB 1. Vamos lá. Vamos lá então, simulado PEB 1, 2024 aí do Estado de São Paulo, que é do processo seletivo. Colocou o seu nome, colocou o seu e-mail, dá a próxima. Conhecimentos básicos, questão 1. De acordo com o documento Integração, Currículo e Tecnologias e a Produção de Narrativas Digitais, o web currículo é um processo em que professores e alunos se apropriam dele como se fosse visível. Não é isso. Um processo no qual as TDICs se encontram imbricadas no desenvolvimento do currículo e atividades pedagógicas. É isso. A 2, de acordo com Almeida, a integração currículo, tecnologias e a produção de narrativas digitais, currículo sem fronteiras, as tecnologias digitais de informação e comunicação, TDIC, e as mídias digitais têm causado grande impacto em praticamente todos os segmentos da nossa sociedade, da nossa vida e, sobretudo, no desenvolvimento de conhecimento científico e nos avanços da ciência, e aí teria que continuar. E as escolas exploram bastante esse recurso, disponibilizando salas de informática, profissionais capacitados e currículos prevendo a utilização das TDICs. Aqui é totalmente contrário. Na verdade, as escolas não exploram esta riqueza tecnológica, vamos dizer assim, esses recursos tecnológicos. Lembrando que este é um documento um pouco antigo, do Almeida, mas ainda assim houve avanços, mas a escola ainda não aproveita totalmente as TDICs. Ademais, a educação apresentada das tecnologias é muito significativa e seu potencial é muito explorado. Não é explorado, no entanto, na educação, a presença dessas tecnologias é muito significativa e seu potencial é pouco explorado. Aqui, este é o gabarito. 3. Nos currículos, os sujeitos desaparecem. Não tem espaço como sujeitos de experiências, de conhecimentos, de pensares, valores e culturas. Não se reconhece sua voz. Nem sequer estão expostas as marcas de suas ausências. O que importa quem fala? Quem são os mestres que ensinarão os conhecimentos? Menos ainda, o que importam aqueles que escutam, que aprenderão suas lições. Então aqui, Miguel Arroio falando do currículo Território em Disputa. E ele lembra aqui que os professores, os alunos e demais funcionários profissionais da educação não são levados em consideração na elaboração dos currículos. Normalmente são feitas aí pela prefeitura, enfim, pelas instituições e com os poderosos, a elite bem interessada nesses currículos, tá? Basicamente seria isso. Então, vamos lá. Aqui, o gabarito da 3 é aqui a D. A construção dos currículos ignora a experiência dos participantes diretos do processo educativo. Aí os professores, os alunos e toda a comunidade escolar. Segundo Basic e outros, as modificações possibilitadas pelas tecnologias digitais requerem novas metodologias de ensino, as quais necessitam de novos suportes pedagógicos. Nesse sentido, no modelo proposto por Clayton Christensen Institute, o ensino híbrido é um programa de educação formal em que as tecnologias digitais
podem estar inseridos de forma integrada ao currículo. Nesse contexto, é correto afirmar que, aqui lembrando, as tecnologias digitais, né, no meio aí das metodologias de ensino. Então, se a gente pensar em metodologias ativas, é sempre quando o aluno que tem que correr atrás do conhecimento, que vai ser o protagonista do conhecimento, dessa busca. Não vai ser aquele aluno passivo, sentado ouvindo o que o professor fala. Não que a aula expositiva não tenha a sua importância. Tem. Mas, quando fala em metodologias ativas, você lembra aí que o aluno é o centro, é o principal aí do protagonista do próprio conhecimento. Então, a letra A é o gabarito. Olha só, na sala de aula invertida, o estudante tem contato no formato online com o conteúdo, teoria em diversas configurações, e na sala de aula presencial acontecem as discussões, resolução de atividades, entre outras propostas. A 5, em consonância com o botão, narrativas quilombolas. Em o que é oficialmente um quilombo, a respeito dos territórios quilombolas, é possível afirmar que são territórios demarcados pelos indígenas e ambiente de disputa com os homens brancos. Não. São, em sua maioria, formados por rios, montanhas e planícies que suportam suas atividades, essencialmente agrícolas. A letra B aqui é o gabarito. Em Castro, Sistemas Nacionais de Avaliação de Informações Educacionais são as 3 modalidades de censo que auxiliam na análise dos indicadores educacionais. São eles. Aqui é censo escolar, censo do ensino superior e censos especiais. Tá? Aqui é censo do aluno, censo do professor, isso aqui tem, mas ele entra aqui nos censos especiais. Tá? O livro Doug Lemov, aula nota 10, 49 técnicas para ser um bom professor, foi adaptado para as escolas brasileiras e traduzido pela Fundação Lehman. Embora universais, as técnicas foram compiladas partindo da premissa de que todos os educadores têm domínio completo do conteúdo, contam com um currículo claro, detalhado e rigoroso e utilizam o planejamento de maneira sistemática em seu trabalho pedagógico. Em sua parte 1, criar altas expectativas acadêmicas, Lemov lista 5 técnicas diante do exposto assinado a alternativa correta. Quais são as técnicas que Lemov aí utiliza? Sem escapatória, certo é certo, puxe mais, boa expressão e sem desculpas. Acho que lembrar aqui do sem escapatória e sem desculpas ajuda. São bem impactantes e ambas começam com 100. Então, lembre-se das que começam com 100. 100 aqui de novo. Então, sem escapatória, sem desculpas. A 8, sobre os multiletramentos. Multiletramento é um conceito que se refere apenas ao que é apenas uma palavra excludente, reducionista. Normalmente em concurso público, quando tem a palavra assim, a alternativa está incorreta. É a capacidade, então a primeira aqui, ó, apenas a capacidade de ler e escrever, está errado. A 1 não é. O item 2. A pedagogia dos multiletramentos considera a diversidade de linguagens e a pluralidade cultural na formação e visão de mundo dos alunos. Está certo? 3. A BNCC reconhece a importância do multiletramento para a formação dos estudantes. Está certo? A BNCC tem sim o multiletramento. Os multiletramentos são importantes para preparar os alunos para interpretar contextos diversos e comunicar-se eficazmente em diferentes mídias e plataformas. Tá certinho. A alfabetização tradicional, focada apenas na escrita, é suficiente para atender às demandas da comunicação. Tá errado. Assinale a alternativa que contém as afirmações falsas, a 1 e a 5. É a D aqui o gabarito. 9. Na obra Saberes Docentes e Formação Profissional, Maurice Tardif discute sobre os saberes que, em seu entender, deveriam alicerçar a formação profissional dos professores e o exercício da docência. Em uma das passagens desse livro, o autor afirma que pode-se definir o saber docente como saber plural, formado pela amálgama mais ou menos coerente de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais. Relacione a primeira coluna com a segunda, a fim de associar cada um desses saberes ao seu significado. Então, tem saberes experienciais, saberes curriculares, saberes disciplinares, saberes de formação profissional.
é o conjunto de saberes transmitidos pelas instituições de formação de professores, escolas normais ou faculdades de ciência da educação. Aqui é saberes da formação profissional. Esses saberes brotam da experiência e são por ela validados. Eles incorporam a experiência individual e coletiva sob forma de hábitos e habilidades de saber fazer e de saber ser. Saberes experienciais aqui. Então, 4 e 1 por enquanto. A próxima. São saberes que correspondem aos diversos campos do conhecimento, aos saberes que dispõe a nossa sociedade. Eles emergem da tradição cultural dos grupos sociais produtores de saberes. Aqui são saberes disciplinares, 4, 1, 3. E o 2 ficou por último aqui, que o 2 é o saberes curriculares. Esses saberes correspondem aos cursos objetivos, conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta saberes sociais, por ela definidos e selecionados como modelos de cultura erudita e de formação para a cultura erudita. Então, este último aqui, saberes curriculares. Então, 4, 1, 3, 2. A 10, em consonância com o disposto em cena, metodologias ativas de aprendizagem e elaboração de roteiros de estudos em salas sem paredes, assinale qual alternativa descreve corretamente o conceito de metodologias ativas. Metodologias ativas são estratégias de ensino centradas na participação efetiva dos estudantes na construção do processo de aprendizagem de forma flexível, interligada e híbrida. Tá certo? 10 é a letra A. 11. Embora não constitua um fenômeno tão recente, o ensino baseado em competências encontrou no mundo educacional terreno fértil para o desenvolvimento. Assim, os termos pedagogia das competências, ensino por competência ou formação por competências são um desses reflexos e sinônimos que surgiram em resposta às limitações do ensino tradicional, numa perspectiva de formação integral, justa e para a vida. Então, aí, um trecho de Zabala. A partir das ideias apresentadas no texto a respeito das definições de competências, situando no âmbito educacional, avalie as afirmações a seguir. O ensino por competências deve englobar o âmbito social, o interpessoal, o pessoal e o profissional. Tá certo. A 1 tá certa. 2. Numa perspectiva de ensino por competências, o currículo constitui um agrupamento de conteúdos a serem memorizados e praticados até o domínio absoluto do aluno. A 2 está incorreta. 3. Competência consiste na intervenção eficaz nos diferentes âmbitos da vida, mediante ações nas quais se mobilizam componentes atitudinais, procedimentais e conceituais de maneira interrelacionada. A 3 está certinha, então 1 e 3 por enquanto. Ser competente ao agir, mobilizar de forma integrada conhecimentos e atitudes mediante uma situação problema, de forma que a situação seja resolvida com eficácia. Também está certo. E a última, o ensino baseado em competências requer uma prática pedagógica que tenha como foco centralizador os vastos conhecimentos científicos descontextualizados. Aqui é ao contrário, né? Contextualizados, né? Tira esse des. Então, a última está errada. O gabarito, então, ficou como 1, 3 e 4. B, né? 1, 3 e 4. É isso mesmo. Vamos para a próxima. Em res, observação de aula e avaliação de desempenho docente. Vamos lá. A observação das aulas constitui processo colaborativo entre professor e o mentor ou supervisor. Ambos devem desempenhar papéis importantes antes, durante e depois da observação, de forma a assegurar benefícios mútuos no desenvolvimento pessoal e profissional. Com relação ao tempo de observação da aula, a obra indica aqui, então, qual que seria esse tempo, o que é ideal. Aqui é a B, a duração de cada sessão de observação pode variar consideravelmente de acordo com o seu caráter formal ou informal e de seus objetivos. A 13, vamos lá. Com base no documento Conselhos Escolares, Democratização da Escola e Construção da Cidadania, caderno 1, parte 2, indica a alternativa incorreta acerca dos conselhos escolares. Então, a incorreta aqui é a C, que fala o quê? Os suplentes podem estar presentes em todas as reuniões, mas apenas com direito à voz se o membro efetivo não estiver presente. Não.
eles podem estar presentes em todas as reuniões e podem ter voz. Então a C é o gabarito porque pede a incorreta. A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais. Aqui a 15 é para preencher a lacuna de acordo com o exposto do documento sobre a BNCC. As aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de suas competências gerais, que consubstanciam no âmbito pedagógico os direitos de aprendizagem e desenvolvimento de cada um. Para isso, complete com as palavras necessárias. Na BNCC, competências é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes. Então, aqui ficou, tá? Como competências e habilidades. Segundo o documento Matriz de Referência para Avaliação SARESP, uma matriz de referência de avaliação pode ter muitas finalidades para trabalharem com as especificações das habilidades que possibilitam inferir o nível em que os alunos dominam as competências no processo de escolarização. Tais matrizes possibilitam acompanhar o desenvolvimento dos alunos de sua turma em relação à sua proposta de trabalho, tendo em vista o cumprimento da proposta curricular no ano letivo. Vamos lá para 17 agora. De acordo com a Lei 15.667, dispõe sobre a criação, organização e atuação dos grêmios estudantis dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados. A criação do grêmio estudantil dar-se-á mediante a Assembleia Geral de Estudantes convocadas por edital de autoria. A Assembleia terá como objeto a discussão e a deliberação dos seguintes assuntos. Então, qual que vai ser o objeto dessa Assembleia para discussão? O nome do grêmio, o estatuto interno do grêmio, a comissão eleitoral e a data da eleição. 18. O currículo paulista estabelece como parte dos seus fundamentos pedagógicos um determinado modo de entender a juventude, que é ali tomada como fenômeno múltiplo que comporta diversas experiências possíveis conforme a variedade social e cultural. 19. O currículo paulista, em consonância com a BNCC, visa desenvolver tanto competências cognitivas quanto socioemocionais. Quanto ao modo pelo qual essas competências devem ser tratadas, segundo aquele documento, é correto afirmar que, olha só, as habilidades socioemocionais e cognitivas são inextricáveis na prática e se determinam mutuamente. Então, essa parte de inextricáveis seria indissociáveis, inseparáveis. Elas têm que caminhar juntas, elas vão caminhar juntas, por isso que é inextricável. Inextricáveis é nesse sentido, tá? Vamos para frente, a 20, BNCC. O currículo paulista afirma um compromisso com a educação integral, a sinal alternativa em que caracteriza corretamente a abordagem do tipo integral. Então, vale lembrar que a educação integral não é educação de tempo integral. Tempo integral é uma outra coisa, é uma extensão da permanência do estudante na escola. Uma educação integral ela é mais completa, ela vai trabalhar com várias habilidades, competências, enfim, é mais amplo o negócio. Então, de acordo aqui com as alternativas, o que se aproxima mais é o que? A consideração de cada sujeito enquanto singular e plural. Porque vai ter, sim, esses trabalhos individualizados. Tá? Então, a educação de mais qualidade. Aí, vamos dar a próxima aqui e subir para responder as demais, né? Que aí vem da 21 para frente. 21. Leia o texto a seguir. Nas propostas atuais de ensino de ciências, em que se pretende alcançar um ensino que leve os alunos a construírem o seu conhecimento mediante uma integração harmônica entre os conteúdos específicos e os processos de produção desse mesmo conteúdo, a introdução de atividades que discutam os problemas de ciência, tecnologia e sociedade, CTS, tem um lugar de destaque. Em relação às aulas e às propostas de atividades significativas de CTS, analise as assertativas a seguir.
A grande dificuldade está em criar condições para facilitar aos professores nos cursos de formação inicial ou permanente a integração dos conhecimentos de ciência, tecnologia e sociedade dentro de sua própria prática docente. A primeira está certa. 2. O ensino filosoficamente pluralístico é indicado, isto é, que os estudantes tenham noção de que existem múltiplas interpretações para a ciência. A 2 também está certa. 3. A fim de tentar despertar o interesse dos alunos pelas questões filosóficas e históricas em relação a um tópico específico, os professores devem fornecer respostas definitivas, impondo seus próprios pontos de vista. A 3 está errada, equivocada. A última é a de grande relevância que os estudantes vivenciem situações de conflito de ideias, o que pode contribuir para a reflexão sobre o status negativo a elas associado. Tá certo? Então a B, 1, 2 e 4 são as corretas. Tá? A educação geográfica contribui para a compreensão do mundo e para a formação do conceito de identidade. Pode ser expresso de diferentes maneiras. Sobre a compreensão do mundo e a formação do conceito de identidade, podemos afirmar que eles se expressam nos costumes que resgatam a nossa memória social. Tá certo? 2. Na identificação e comparação entre valores e períodos que explicam a nossa identidade cultural. Tá certo? 3. Na compreensão perceptiva da paisagem que ganha significado à medida que, ao observá-la, nota-se a vivência dos indivíduos. Tá certo? Na consciência de que somos sujeitos da história, bem como nas relações com lugares vividos, incluindo as relações de produção. Também está certo. Então, 1, 2, 3 e 4 estão corretos. 23. Em Gêneros Orais e Escritos na Escola, Bernard Schunaile e Joaquim Dawes sustentam que a escola, na sua missão de ensinar os alunos a escrever, a ler e a falar, forçamente sempre trabalhou com gêneros, pois toda forma de comunicação cristaliza-se em formas de linguagem específicas. Acerca do que é conceituado pelos autores, são válidas as seguintes proposições, exceto que, considerando o contexto escolar, os gêneros, então, aqui na 23 já pedi a exceção. A exceção aqui é a D, são formas historicamente variáveis de resolução de problemas comunicativos complexos que implicam a referência à realidade em função de situações comunicativas mutáveis. 24. Tendo como referência a proposta de Schunaile e Dawes, de argumento dos gêneros, o texto lido insere-se no domínio do, aqui é a B, relatar centrado na representação pelo discurso de experiências vividas situadas no campo. Aqui faltou o texto, né? Então, a gente pode desconsiderar essa aqui, quem tiver errado. Vamos para a próxima. A psicogênese da língua escrita, estudo desenvolvido por Anna Teberoski e Ferreiro, no final dos anos 70, trouxe novos elementos para esclarecer o processo vivido pelo aluno que está aprendendo a ler e escrever. Em relação à aquisição das habilidades de leitura e escrita, é correto afirmar que a alfabetização acontece em etapas, sendo que a primeira ensina as letras e os sons e mais tarde introduz a compreensão de texto. Não tem essa maneira linear de ensinar, está equivocado. B. A psicogênese é o método que explica o processo de aprendizagem de língua escrita. Não é o método, inclusive as autoras aí, elas são contra os métodos, cartilhas, então não é. Além do código específico da escrita, a cultura e o ambiente letrados em que a criança se encontra antes e durante a alfabetização não deve ser levado em conta. Tem que ser levado em consideração sim, e a D é o gabarito. Os recursos tecnológicos da informática estão proporcionando novos aprendizados para quem inicia a escolarização. Então, a gente tem vários jogos de alfabetização, isso ajuda muito. Mas as práticas sociais, cada vez mais individualistas,
não ajudam a formar uma comunidade alfabetizadora. É isso, vamos lá para a próxima. Emília Ferreira e Ana Teberowski partiram do pressuposto da teoria piagetiana, de que todo conhecimento possui uma origem, e pelo método clínico de Piaget, observaram uma centena de crianças e seu funcionamento do sistema de escrita. Elas queriam entender como as crianças se apropriam da cultura escrita, criando a obra intitulada de Psicogênese da Língua Escrita, introduzida no Brasil por volta dos anos 80. O fato de questionarem e considerarem que as crianças sabem antes da alfabetização modificou toda a forma de pensar da época e ainda hoje tais ideias embasam muitos profissionais. Diversas práticas construtivistas foram lançadas no dia a dia da sala de aula, por influência da psicogênese da língua escrita. Nessa obra, as autoras criticam os métodos utilizados para a alfabetização e afirmam que há uma verdadeira escrita inibida pelos métodos tradicionais, visto que esses utilizam a cópia como ferramenta fundamental. A verdadeira escrita seria a escrita espontânea, aquela que proporcionaria à criança pensar sobre as regras que constituem o sistema de escrita. Diante do exposto, analise a imagem a seguir. Aqui tem a imagem. Considerando as hipóteses da língua escrita, segundo a psicogênese da língua escrita, de Emília Ferreira e Ana Teberowski, infere-se que a imagem representa a hipótese. Então você vê que tem esse enunciado gigante aqui. E a pergunta não tem nada a ver com isso. Vai perguntar sobre as hipóteses de escrita. Se é pré-silábico, se é silábico, né? Silábico alfabético. E por aí vai. Então você tem aqui a imagem. E você tem que classificar a criança conforme as hipóteses de escrita. Bom, aqui João escreveu certinho o nome dele. Dinossauro. Aqui. Chegou quase lá. Cavalo. Não. Fez o som da sílaba certinho. Teve o erro de ortografia. Gato. Ficou cato aqui. Né? Rã. O cato é meu. Aqui ficou o cato. Né? Um erro aqui de ortografia. Então, considerando a hipótese aqui, foram feitas várias revisões nas questões que eu vi na internet e acabou que classificou como alfabética. Tá? Então, a alternativa correta aqui é alfabética. Tá? Embora possa oscilar aqui entre alfabético e silábico alfabético. Tá? Deixa a sua opinião aí. Mas o gabarito ficou como alfabética. 27. Para aprender a ler e a escrever, é preciso apropriar-se desse conhecimento através da reconstrução do modo como é produzido. Isto é preciso reinventar a escrita. Os caminhos dessa reconstrução são os mesmos para todas as crianças de qualquer classe social. As autoras propõem uma nova metodologia para o ensino nos anos iniciais, baseada em que? Na 27. No deslocamento da investigação do como se ensina para o que se aprende. 28. Na obra O Ingresso na Escrita e nas Culturas do Escrito, seleção de textos da pesquisa, Ferreiro reúne artigos que debatem questões como a consciência fonológica, o processo de conceituação das crianças, o sentido do conhecimento ortográfico e as importantes novidades que a era digital traz para a escrita. Em um dos textos dessa obra, a autora comenta que, com o advento da internet, a sociedade passou e passa por profundas transformações e, por isso, não se pode deixar de lado sua influência na educação. Para ela, o espaço da internet não é um espaço para analfabetos. Ao contrário, a internet exige competências adicionais às que estávamos acostumados no caso dos livros. Seguindo esse raciocínio, Ferreiro afirma que a definição de analfabetismo é histórica. Délia Lerner, em Ler e Escrever na Escola, o Real, Possível e Necessário,
analisando a prática escolar da leitura, formula o seguinte questionamento: é possível ler na escola? Essa pergunta parece estranha, porque pôr em dúvida a viabilidade da leitura numa instituição cuja missão fundamental foi e continua sendo precisamente a de ensinar a ler e escrever. Com base no pensamento da autora, assinar a alternativa que contém um fator que pode favorecer a leitura na escola, isto é, que pode tornar essa leitura possível. Então aqui uma teoria da aprendizagem que se preocupe com o sentido que a leitura possa ter para as crianças. Sempre lembrar que a leitura, quando faz sentido, ajuda muito, porque há o interesse, e só de ter o interesse já é um meio caminho andado para a aprendizagem. 30. No livro Ler e Escrever na Escola o Real Possível e Necessário, Delia Lerner afirma que considerar que o objeto de ensino se constrói tomando como referência as práticas de leitura e escrita supõe determinar um lugar importante para o que os leitores e escritores fazem, supõe conceber como conteúdos fundamentais do ensino os comportamentos do leitor, os comportamentos do escritor. Desse modo, para que a aprendizagem seja efetiva, a intenção do educador deve ser a de extrapolar as situações de escrita puramente escolares e remeter às práticas sociais. 31. Delia Lerner, em seu livro Ler e Escrever o Real Possível e Necessário, faz a seguinte afirmativa: o necessário é fazer da escola um âmbito onde a leitura e a escrita sejam práticas vivas e vitais, onde ler e escrever sejam instrumentos poderosos que permitam repensar o mundo e reorganizar o próprio pensamento, onde interpretar e produzir textos sejam direitos. De acordo com essa perspectiva, é incorreto, olha só, está pedindo a incorreta aqui o quê? O necessário é fazer da escola uma comunidade de leitores que recorra aos textos apenas para buscar resposta para os problemas que necessitam resolver. Está errado essa aqui. Não é essa a ideia. 32. A alfabetização científica considera a necessidade de todos possuírem o mínimo de conhecimentos científicos e habilidades para exercerem seus direitos na sociedade moderna. Gerard Foures, em suas pesquisas, destaca que uma pessoa alfabetizada cientificamente e tecnologicamente terá a habilidade de utilizar os conceitos científicos e seus desdobramentos nas mais diferentes esferas de sua vida. É capaz de integrar valores e saber tomar decisões responsáveis no dia a dia. Considerando o desenvolvimento dessa habilidade anunciada pelo autor, é inaceitável ensinar as ciências de maneira a assinale a alternativa que corresponde corretamente à questão acima. Então você vai analisar essa questão aqui, ó. É inaceitável ensinar a ciência de que maneira? De que maneira é inaceitável aqui? Exclusivamente teórica, que as mostre sem vínculo com a possibilidade de realizações na vida cotidiana. Aqui é inaceitável. 33. Segundo Cicerone Carvalho, há uma preocupação crescente ao longo dos anos em colocar a alfabetização científica como objetivo central no ensino de ciências em toda a formação básica. Tendo em vista que, nesse contexto, as autoras destacam diversas habilidades necessárias para que uma pessoa seja classificada como alfabetizada cientificamente, considere as habilidades a seguir. Então aqui a gente vai analisar e ver o que é certo e o que é errado, né? Utilizar os conceitos científicos e ser capaz de integrar valores e tomar decisões responsáveis no dia a dia. Tá certinho. Reconhecer a origem da ciência e compreender a estabilidade do saber científico. O saber científico ele não é estável. Na verdade, ele é instável. Tem várias modificações do saber científico. Né? Ele vai mudando com o passar do tempo. Então, a 2 está errado. 3. Reconhecer os limites da utilidade das ciências e das tecnologias para o progresso do bem-estar humano. Tá certo. Apresenta habilidades necessárias para que uma pessoa seja classificada como alfabetizada cientificamente. 1 e 3 apenas. Então, aqui é a C.
No artigo Alfabetização Científica, uma revista bibliográfica, Cicerone e Carvalho apresentam uma revisão bibliográfica sobre o conceito de alfabetização científica e destacam algumas habilidades conforme Gerard Flores são necessárias para que uma pessoa seja considerada alfabetizada cientificamente. Uma das habilidades propostas envolve a necessidade de um ensino que possibilite aos alunos perceber os benefícios e malefícios provenientes das inovações científicas e tecnológicas e, na medida do possível, estabelecer julgamento quanto a elas. A habilidade em questão é benefícios e malefícios, né? Isso tem a ver com isso aqui, com o limite. Reconhecer também os limites da utilidade das ciências e das tecnologias para o progresso do bem-estar humano. 35. Smollett e Diniz, ler, escrever e resolver problemas, habilidades básicas para aprender matemática. Afirmam que uma proposta de trabalho em matemática que vise a aprendizagem significativa deve encorajar a exploração de uma grande variedade de ideias matemáticas, não apenas numéricas, mas também aquelas relativas à geometria, às medidas e às noções de estatística, de forma que os alunos desenvolvam com prazer e conservem uma curiosidade acerca da matemática, adquirindo diferentes formas de perceber a realidade. 36. Magna Soares, em Alfabetização, a questão dos métodos, pondera: embora não se possa atribuir a uma só causa a persistência de problemas e controvérsias em torno de métodos de alfabetização, já que vários fatores relacionam-se com a questão, uma explicação prevalece sobre outras possíveis. Métodos de alfabetização têm sido sempre uma questão porque derivam de concepções diferentes sobre o objeto da alfabetização, isto é, sobre o que se ensina quando se ensina a língua escrita. Uma primeira causa de divergências quanto ao objeto da alfabetização é a maior ou menor importância atribuída, em diferentes métodos, a uma ou outra das duas funções da língua escrita. Na etapa da aprendizagem inicial da língua escrita, ensina-se a ler ou ensina-se a escrever. Acerca da aquisição da leitura escrita, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para falsa. Então, vamos lá. Para ele, o foco da teoria de desenvolvimento da escrita da criança está na leitura de palavras que desenvolvem progressivamente pelas fases pré-alfabética, parcialmente alfabética, plenamente alfabética e alfabética consolidada. Verdade. Para Luria, os estágios predominantemente semióticos precedem a entrada da criança na escola, têm fundamental importância para a orientação no ensino formal. Tá certo, é verdade. A terceira, as pesquisas de Ferreira e Teberoski sobre a conceituação da escrita têm como foco os processos cognitivos da criança e sua progressiva aproximação ao princípio alfabético da escrita. A escrita é compreendida como um sistema de representação. Tá certo, verdade. E a última, Ferreiro dicotomiza o desenvolvimento da leitura e o desenvolvimento da escrita, pois leitura e escrita são processos distintos e independentes. Não, está errado isso. O processo de leitura e escrita, eles são concomitantes. Um auxilia o outro ali. Então a letra E é o gabarito. 37. Magda Soares é uma pesquisadora que trata dos conceitos de alfabetização e de letramento, defendendo que devem permear práticas pedagógicas que explorem vivências e habilidades respectivas de forma simultâneas e associadas na escola. Ela define esse processo como alfaletrar e escreveu livros sobre o tema, um dos que lhe rendeu o prêmio Jabuti em 2017. Considerando esses dois conceitos, analise as seguintes asserções. O letramento é o processo que envolve ensinar e aprender a ler e escrever. Não, o letramento ele é posterior, vamos dizer assim, é posterior a ler e escrever. Letramento é algo mais profundo, é o uso dessa habilidade na sociedade. A primeira aqui já está errada. Vamos ver a outra. Porque uma pessoa pode ser alfabetizada, mas não letrada. A 2 está certa, a primeira está errada. Então,
1 e 2 verdadeira não, 1 e 2 falsas não. A 1 é falsa e a 2 é verdadeira. Tá certo. O gabarito aqui é a letra C. 38, segundo Soares, alfabetização e letramento. É muito comum que durante algum tempo as crianças pensem que a grafia de uma palavra reproduz exatamente os sons da fala e que por isso escrevem, por exemplo, mate em vez de mate, gato em vez de gato, né? Aí com mate com E no final e gato com O no final. Segundo a autora, se o professor não sabe dessa ideia que as crianças fazem da escrita, ou dessa hipótese sobre a relação entre escrita e fala, sua tendência será a de corrigir, dizendo em voz alta que não é gato ou mate, se fala gato e mate. Esse modo de agir para Soares pode gerar algumas situações, exceto, tá? Então, vai gerar algumas situações, menos o quê? Menos esse aqui, ó. Pode servir como indicativo para o professor que ele deve desenvolver atividades que abordem essa dificuldade a ser superada pelos alunos, tá? 39. Conforme Isabel Soler, as estratégias de leitura realizadas antes, durante e depois das atividades, com esse fim, ajudam o estudante a utilizar o conhecimento prévio, a realizar inferências para interpretar o texto, e identificar as coisas que não entende, esclarecê-las, para que possa retrabalhar a informação encontrada por meio de sublinhados e anotações ou num pequeno resumo. Por exemplo, a etapa de construção de novos conhecimentos, consequência do entendimento do texto, segundo a autora espanhola, se mostra pouco efetiva. Isso é pouco efetivo, uma vez que é raro discutir a leitura como um meio para a aquisição desses novos conhecimentos, pois apesar de a leitura ser uma habilidade adquirida, aprendida, há pouca reflexão sobre ela com o fim de aprender, tá certo? É isso que torna, né, esse processo pouco efetivo. E a última questão, para Isabel Soler, é necessário ensinar estratégia de leitura para formar leitores proficientes, capazes de decodificar o texto a partir das informações nele explícitas e contribuir para que os alunos tenham amplos repertórios de estratégias de compreensão de leitura. Não é só decodificar, né? Aquele que só decodifica, na verdade, não está fazendo uma leitura muito espontânea ali. AB. Formar leitores autônomos, capazes de enfrentar de forma inteligente textos de índole muito diversa e de aprender a partir dos textos, dotando os alunos dos recursos necessários para aprender a aprender. Tá certo? E aí finaliza então o teste. A próxima. E vamos ver se está tudo certinho. Tem que dar 40 pontos, né? Envia. Ver pontuação. Tem que dar 80, né? Vamos lá. Tá aí. Certinho, 80. Todas as questões corretas. E por hoje é só. É isso. Eu espero que você tenha uma boa prova neste domingo, dia 25. Te aguardo na live. Até a próxima. Valeu.